Senhor, me dá a graça de gravar esta fita para os irmãos da cidade de Meridiana. Sim, comunhão, e Deus possa fazer alguma obra dentro dos vossos corações. Há muito tempo, tinha eu a idade de 6 anos, era ainda criança, quando entrei na congregação da Guilhermina com a minha mãe. Eu dentro da congregação ali, sentando do lado de uma serva de Deus, e quando eu sentava perto daquela irmã, ela manifestava o tempo todo em linguagem. E como criança, na idade de 6 anos, eu achei muito lindo aquela serva de Deus falar em língua o tempo todo. E ao termo do culto, quando eu peguei na mão da minha mãe e do meu pai, eu quis saber por que aquela irmã manifestava o tempo todo. E meus pais me explicaram que aquela manifestação era a linguagem dos anjos de Deus. E na minha meninice, na minha inocência, eu também queria falar a linguagem dos anjos de Deus. E Deus permitiu que minha mãe me explicou que há um tempo determinado para todas as coisas. E esse tempo, Deus daria a graça de um dia me selar com a promessa. Mas na minha inocência, eu fui para o meu quarto, eu dobrei o joelho e orava a Deus e dizia: Papai do céu, me sela com a promessa. Mas o Papai do céu não me selava com a promessa. E na minha inocência, eu batia na porta e dizia: Papai do céu, me sela com a promessa. Um dia, muito triste, fui até a cozinha chorando e comecei a chorar. Minha mãe ajoelhou perto de mim e disse: Por que está chorando, minha pequenina? E eu lhe respondi: Mamãe, o Papai do céu não gosta de mim, porque o Papai do céu não me selou com a promessa. Minha mãe, chorando, agachou no meu tamanho e disse: Filha, há um tempo determinado para todas as coisas dentro de mim e tempo de chorar. E o teu tempo de chorar está terminando, e o teu tempo de sorrir está chegando. E o Senhor te diz: eu vou te selar com a promessa, mas não para de me clamar e nem de me buscar. Eu me lembro que voltei contente para o meu quarto e fui dobrei o joelho. E quando foi um domingo de manhã, na reunião de jovens menores, o meu pai me levou. Eu me lembro que sentada do lado da minha auxiliar, muito amorosa, de repente eu ouvi uma voz que disse: chama o hino 447. E novamente eu disse que não, e novamente a voz repetiu. E foi quando a minha auxiliar de jovens menores olhou para mim e disse: eu não mandei você chamar nenhum hino. Se por acaso você está sentindo ou ouviu a voz, você ouviu a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Faça o que Ele está demandando. Quando o servo de Deus, cooperador de jovens menores, terminou de dar o conselho à mocidade, Deus me deu a graça de chamar o hino 447. E quando a mocidade cantou esse hino, todos conhecem: desse pequenino Deus, o Criador, tem manifestado em mim o seu amor. E quando chegou no coro: glorificarei ao Senhor Jesus, que por imenso amor, sendo eu pequeno, já me preparou para ser teu servidor. Nesta hora, o Senhor me selou com a promessa. Foi uma obra muito linda, todos choravam. E quando fiz 7 anos de idade, minha mãe sentiu de congregar no braço, levando a minha tia. E na hora do batismo, eu olhei na vasca e eu vi um varão todo de branco. E aquele homem de branco me acenava com a mão. E eu comecei a chorar. E ele sorria e começou a me chamar. E eu chorava, mas a minha mãe não via. E eu mostrava que aquele moço estava me chamando. E minha mãe não via ninguém naquele lugar. E de repente uma irmã em aflição disse: irmã, pega essa menina e vai conversar com o ministério.
Por certo, Deus tem alguma obra. E quando a minha mãe me levou para conversar com os anciãos, ao chegar ali, Deus permitiu que me levaram para o quartinho e fomos orar a Deus. Não me recordo o que houve, só me lembro que quando levantamos da oração, todos falavam em línguas e todos choravam ao mesmo tempo. E o ancião me pegou no colo e me levou para minha mãe e disse: menina, Deus é na sua vida. E quando a minha mãe chegou perto, ele disse: irmã, solta essa criança em nome de Jesus Cristo, porque Deus tem obra na vida dessa criança. E quando me lembro que entrei nas águas, e antes o ancião disse: irmã, se tu não deixar tua filha se batizar, amanhã será o funeral dela e eu levarei ela para o meu reino de glória, porque ela não te pertence, mas sim pertence ao Senhor Jesus. Quando entrei na água, aquele tempo era difícil de eu chamar uma criança, e hoje é tão fácil, mas quando eu entrei, de repente Deus começou a tomar a congregação do braço, e ali o ancião me pegou no colo, porque eu era muito pequenininha, e ele me levou até perto do microfone e disse essas palavras: menina, hoje tu estás morrendo para o mundo, tão pequenininha, e já morre para o mundo e nasce para o nosso Senhor Jesus Cristo. E te diz Deus: tu crescerás e o Senhor crescerá contigo. Glória a Deus. Tu chorarás muito na terra, mas o Senhor vai chorar contigo. Tu vai passar por lágrimas de sangue, mas o Senhor enxugará todas as tuas lágrimas. Tu serás muito desprezada, tu serás muito pisada, mas não tem tristeza, porque o Senhor sofrerá contigo, e no teu desprezo tu acharás o braço do Senhor Jesus Cristo. Olha, menina, vai chegar um dia que tu vai olhar para o céu e vai dizer: Senhor, eu não aguento mais, mas o Senhor vai abrir os céus e vai te dizer: eu estou na tua vida. E assim foi, irmão. Você passou um tempo, e quando foi um dia, Deus permitiu que as palavras do irmão se cumpriu. Cresci, passei por desprezo, calúnia, por muitas coisas, mas eu me lembrava dos conselhos do ancião na água, e quando eu me lembrava, Deus me confortava. Um dia, na minha mocidade, eu entrei na reunião da mocidade na Vila Ré, em São Paulo, e quando eu estava congregando ali, o Senhor mandou a palavra de Pedro: Pedro, tu me amas. E Deus chamava o ancião e dizia: mocidade, hoje o Senhor vai falar com essa mocidade: moço, tu me amas? E o moço respondia: sim, Senhor, nós te amamos. E de repente, com a mão, ele virou para o lado das moças e disse: moça, e agora eu te pergunto, tu me amas? E as moças diziam: sim, Senhor, nós te amamos. Mas de repente Deus tomou o servo de Deus, e Deus disse: moça, tu me amas de verdade? E nós respondíamos: sim, Senhor. Moça, tu me amas mesmo? Ah, Senhor, tu conheces o meu coração, e tu conheces no fundo da minha alma, e tu podes ver se eu te amo de verdade. O Senhor disse: eu conheço a tua alma, eu conheço você no fundo da tua alma, no teu coração, e eu sei que tu me amas de verdade. Mas tem alguém na tua comum, e esse alguém acha que é fingimento. Imagina, uma moça na idade dessa menina, não, ela não tem um amor sincero. Imagina que ela largaria tudo para sofrer como se sofre. Se ela vê alguém enfermo, ela vai e sofre com quem está enfermo. Se ela vê alguém chorando, ela chora com quem está chorando. Se ela vê alguém triste, ela senta do lado e começa a dizer: por que está triste? Não, uma moça nessa idade não faz isso. Uma velha
sim, mas uma moça não, ela está fingindo, glória ao Cordeiro de Deus. Mas o Senhor sabe, moça, que não está fingindo. E vai chegar um momento que eu vou provar aonde tu congrega, que tu és minha filha, que tu és a minha jovem, que tu é minha. E eu vou começar, moça, a provar para muitos que eu sou teu Deus, glória a Deus. Mas para isso eu vou ter que pegar um ferro, moça, eu vou ter que pôr esse ferro no fogo. E quando tiver muito quente, que estiver queimando, eu vou encostar na tua pele. E a hora que eu encostar na tua pele, tu vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não estou aguentando. Mas o Senhor vai dizer: aguenta, eu estou do teu lado. E assim foi a palavra naquele domingo à tarde. E quando eu visitava a congregação da Vila Ré em São Paulo, uma jovem, minha companheira hoje casada, ela olhou para mim e disse: filhinha, marca bem esta palavra, porque vai se cumprir na tua vida. E quando passou uns dias, nós estávamos em casa, eu fui para a escola, e quando chegou na escola eu já vinha enferma, e de repente na sala de aula eu desmaiei. E quando eu desmaiei, Deus permitiu que eu bati uma parte do membro do meu corpo na quina da carteira. E a hora que bati naquela quina, Deus permitiu que sangrou e a minha pele se abriu. Fui socorrida com os meus professores. Uma olhou, glória a Deus, e quando a outra olhou, desmaiou, e uma outra gritou. E o meu professor me pegou no colo, me jogou no seu carro e me levou para o médico particular. E quando o médico particular dele me examinou, disse para ele: não resta mais jeito, essa menina tem câncer maligno, eu não posso fazer mais nada, glória a Deus. E naquele momento eu não fiquei sabendo, mas começou a dor, começou tudo. Como eu já vos disse, queridos irmãos, eu era desprezada, caluniada, e de repente comecei a ser amada. Se eu queria uma fruta, não vou falar o nome, porque a criança pode ouvir e querer, mas se eu queria uma fruta, parecia 2 ou 3. Se eu queria outra espécie de alguma coisa, aparecia muitos. E eu comecei a desconfiar. Foi quando um dia, na sala de aula, aleluia, o meu professor escreveu pizza na lousa. E quando ele escreveu, eu brinquei: ah, professor, uma dessa agora ia bem. E quando foi no intervalo, eu ganhei um pedaço, mas eu não comi. E as lágrimas desceram e eu disse: por quê? O que eu tenho? Professor, e ele abaixou a cabeça e saiu. E de repente chegou outra professora e disse: Conceição, vamos até ao médico. E eu disse: não, eu não vou, não avisei os meus pais. E ela disse: vamos, um dos professores irão avisar, e o teu professor já está no caso. Ali foram eu e mais 3 professores. E quando chegamos no consultório, o meu professor entrou primeiro. Ele estava triste e abatido, e eu estava preocupada, achando que tinha ofendido o meu professor, mas fiquei em paz. E quando nós entramos ali, ele começou a conversar, e eu fiquei do lado de fora. Ele ficou 1 hora ou 2, não me lembro, e quando ele saiu soluçando, e ele chorava muito. E na hora que ele saiu, ele me deu um beijo na minha testa e me abraçou. E eu perguntei o que foi, mas ele não disse em soluço. E minha professora fez sinal para entrar, entrou comigo e ele foi chorando para fora. E quando nós sentamos, um dos doutores conversou comigo e me levou noutra sala, e havia uma sala escura,
começou a aparecer um slide e ele começou a explicar que aquele slide era de uma menina cancerosa e aquela moça tinha o câncer. E eu comecei a olhar, mas eu não prestei atenção. O meu pensamento sumiu e eu pensei na minha inocência. Se eu conhecesse essa moça, porque me disseram que o câncer chega mal e disseram que essa moça já está nessa situação e quem sabe eu poderia chegar ali. Quase não tenho amigas e poderia fazer amizade com ela. Quem sabe chegaria perto dela e ela poderia, até mesmo se não for crente, Deus fazer uma obra. E se for uma serva de Deus, sentiria mais alegria ainda, porque Deus lembrou dela. Mas ali ele olhou e disse Conceição, porque o meu primeiro nome é Conceição Aparecida. E ele olhou e disse Conceição, você está me ouvindo? E eu disse que sim, mas irmão, eu não estava ouvindo, eu estava pensando no nosso Deus. Será que o Senhor permite que ele me dê o endereço dela? E quando ele terminou tudo, ele olhou e disse, Conceição, você entendeu tudo? E eu disse, entendi, mas eu não entendi nada. Fomos para outra sala e ele disse, olha, eu não vou mentir, porque algo em mim está dizendo para mim não esconder nada de você, e eu vou ser o seu amigo. Olha, essa menina cancerosa, essa moça é você. Conceição, você tem somente 2 a 3 meses de vida. Irmãos, quando eu estou contando esse testemunho, eu peço para o Senhor não deixar eu chorar, porque se eu chorar a minha voz não sai mais. Naquele momento eu fiquei olhando espantada e eu tinha meus cabelos compridos, embora ainda tão crespo, mas eles eram compridos. E ele disse para mim, Conceição, corta os seus cabelos, olha, namora bastante, hoje você namora um, amanhã você namora o outro, olha, usa calça comprida, usa maquiagem de todos os tipos, vai ao baile, vai ao cinema. Se porventura tiver alguma jovem ouvindo esse testemunho, moça, segura na honra do nosso Deus. E se o inimigo ou o diabo te oferecer algum prato, não larga do teu Deus por causa desse prato, porque melhor é você entrar no reino dos céus. E de repente, o amor de levore cantiare. Eu olhei para o médico, olha o Cordeiro de Deus. Irmãos, me ajuda na comunhão. E de repente eu olhei para o médico e disse, doutor, eu não posso fazer tal coisa. Eu sou uma serva de Deus. Eu sirvo por fé a congregação cristã no Brasil. Eu não posso cortar meus cabelos, tirar minhas sobrancelhas. Nunca toquei nas minhas sobrancelhas. Eu não posso fazer o que o Senhor me manda, usar saia curta, porque doutor, se Deus me levar, eu vou perder a salvação da vida eterna. Mas olha, o Senhor disse que eu vou morrer. Tudo bem, eu acredito, mas o Deus que eu sirvo ainda não me falou nada. Eu vou congregar. Se o meu Deus disser, tu morrerás, eu morrerei. Mas se Ele disser, tu viverás, eu viverei. Só te peço uma coisa, doutor. Não conta para os meus pais o que eu tenho, porque eu amo muito os pais que Deus me deu. Meus pais são vivos, pode perguntar. Eu nunca respondi aos meus pais, porque eu tinha medo de perder a salvação. Não sou mais santa que ninguém, mas Deus me fez assim. Tenho minhas falhas, mas Deus me fez assim. E Ele sabe por quê. Até quando viverei, glória a Deus. E naquele momento o médico chorou e ele disse, tá bom, Conceição, eu não vou contar o que você tem. Mas irmãos, eu não sabia, irmãos, que ele já tinha contado para os meus pais. Fui congregar no outro dia e quando cheguei na congregação, muito triste, muito abatida, minha alma chorava. E eu entrei e disse, Senhor,
fala comigo. E na palavra o Senhor mandou um irmão que nunca me viu e disse: moça, tu entrou tão triste aqui que o céu inteiro se entristeceu por tua causa. Glória a Deus. E os anjos estão chorando no céu por tua causa. Alguém disse que você vai morrer, que você tem câncer, mas te diz o Senhor, tu não vai morrer, glória a Deus, tu viverás. Moça, tu não morrerás não, tu terás que contar esta obra para muita mocidade, tu terás que contar para muita irmandade, tu terás que passar a fronteira, e muitos têm que saber que eu sou teu Deus. Moça, o que tu tens é o câncer. Olha, eu vou arrancar com raiz de tudo, e nação por nação saberá que eu sou teu Deus, e tu vais glorificar o meu nome. Assim foi, irmãos, e o Senhor disse na palavra: espera só mais um pouquinho. Só que esse pouquinho levou mais 5 anos na minha vida. Eu agradeço a Deus, irmãos, que durante esse tempo todos que passaram, Deus foi na minha vida. Um dia eu comecei a chorar muito, chorava muito de dor, e de repente a dor começou a apertar. Foi quando peguei um pouco de água, coloquei no fogo e fervi aquela água, porque em mim já se formava um buraco. E quando aquela água borbulhava, por causa que estava fervendo, eu joguei em cima da minha enfermidade, e era o que mais aliviava a dor. Não aguentava mais. E quando foi um dia, não aguentei, contei pro meu irmão. Meu irmãozinho guardou o segredo comigo, chorando. Quantas vezes eu vi a minha mãe, sim, a minha mãe no fogão, e as lágrimas caindo. Ah, que vontade de abraçar a minha mãe e dizer: mulher, o que tu tens? Será que a tua prova é maior do que a minha? Eu tenho câncer, mas eu não tinha coragem. De repente, eu vi o meu pai debaixo de uma árvore chorando. Queria correr e abraçar o meu pai, mas aquela moça que sorria, que animava todo mundo, já não existia mais. Entrei pro quarto e comecei a chorar. Quando foi, um dia estava muito ruim, já muito ruim mesmo, e estava ali, irmãos, vou resumir o testemunho. E quando eu estava deitada na cama, eu senti de ouvir a palavra. Chamei o meu pai e disse: preciso ouvir a palavra. E o meu pai, chorando, não queria me levar, mas eu comecei a insistir. Meus pais já sabiam nesse tempo que eu tinha, porque me caí na cama. E o meu pai colocou-me nas costas e me levou à congregação. E quando cheguei na congregação, tão animada, eu vi aquelas que foram minhas companheiras, hoje já não pertence a essa graça. E eu cheguei contente, eu fui saudar todas com a paz de Deus. Mas quando eu saudei, uma delas olhou em mim e disse: Cidinha, você está fedendo, vai tomar um banho e depois você vem nos saudar. Aquilo me doeu muito, entrou uma angústia. Entrei no banheiro e comecei a chorar. E eu disse: Senhor, já estou fedendo, me recolha. Mas Deus permitiu, e na hora da palavra eu fui perto lá para ouvir a palavra. E quando a exortação, Deus disse assim: oh Rosa de Salom, por que tu estás chorando? Olha, não chora não, o teu perfume é suave na minha glória. E assim foi, irmãos, tantas dores, tantos gritos, mas como eu vi o Senhor. E um dia eu estava tão triste de dor, eu fui levada a minha prima para fazer quimioterapia no Hospital do Câncer. E ali naquela noite deitada, a dor era muita e eu não conseguia levantar, quando um clarão muito forte apareceu e disse: filha, tu me amas? E eu respondi: sim, Senhor, eu te amo. Se tu me amas, pega o teu véu e ora.
eu não tive coragem. E na terceira vez o Senhor me disse: não, tu não me amas. Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Se tu me amasse, tu já teria olhado a primeira vez. Pedi perdão, eu dobrei o joelho porque a dor era muita. E com o sacrifício voltei para a cama. E quando, no outro dia, eu dormi aquela madrugada, e minha prima às 7 horas me chacoalhava: Cidinha, acorda, são 7 horas. 7 horas tu tem que estar no hospital do câncer. E quando levantei-me, glória a Deus, correndo, irmãos, para vos ter uma ideia, eu estava com um buraco aberto. Com todo respeito aos servos de Deus que ouviram essa finta, eu tive o câncer na mama direita. E quando, irmãos, colocava pano e tirava tudo podre, não podia deixar sem pano porque passava secreção. E quando foi um dia, esse dia, eu esqueci de fazer o curativo. A minha prima me levantou depressa, me arrumei, e no carro eu lembrei que eu não pus os panos. Ah, o médico vai me chamar de porca, mas minha prima disse: fique em paz, eu vou explicar. E quando cheguemos no hospital, e sentamos no corredor, um dos meus médicos, porque eu tinha 8 médicos, um deles passou, olhou em mim e disse: tudo bem, Conceição? E eu disse: louvado seja Deus. E ele olhou em mim e disse: nunca vi essa menina chorando. Pensei comigo: só Deus sabe os berros que eu dou na minha casa. Porque, irmãos, nessa prova que eu passei, um dia na cama, eu estava chorando muito, quando entrou um anjo no meu quarto e disse: a paz de Deus esteja convosco. E eu respondi: amém. E aquele anjo sorriu e disse: só vim te trazer um recado. O Senhor não quer te ver chorando, sempre sorrindo, porque através do seu sorriso Deus vai fazer muita obra. É verdade, irmãos, muitas obras eu sei. O diabo já correu através de um sorriso. Eu agradeço a Deus que até hoje a minha vida é sorrir, mesmo na prova, mesmo na luta, mas eu só vivo sorrindo e brincando. E quem chega na minha casa, preto, branco, seja rico ou pobre, o Senhor mandou eu abraçar as irmãs. Através de um abraço Deus faz obra. E é verdade, quanta tristeza na minha alma Deus já mandou embora num abraço de uma irmã. E assim foi, irmão. E quando o médico disse isso, eu sorri e lembrei do que o anjo me disse. E quando ele foi embora, mandou alguns metros, a dor veio 4 trilhões de vezes. Eu comecei a gritar: Senhor, cobre-me com teu sangue, tem misericórdia de mim. Senhor, não me recolha agora, Senhor, porque eu não despedi dos meus pais. Senhor, eu não despedi do meu irmãozinho. Senhor, eu não despedi da tua igreja que é tanto amo. É, irmão, quem me conhece sabe como eu sou. E naquele momento, glória a Deus, eu comecei a chorar e a gritar: fui socorrida lá onde devore cantare. E quando eu estava ali, irmãos, numa sala, o médico olhou e ele examinou e disse: agora mesmo brinquei com você e você disse pra mim que, glória a Deus, estava tudo bem. E ele disse: nossa, você berrou. E eu disse: doutor, está doendo muito. Foi quando de repente ele olhou para mim e disse assim: vamos te examinar. E quando ele me examinou, ele deu um pulo para trás. E ele pulando disse: menina, aonde está a tua enfermidade? Porque você não tem mais nada. Você está com uma mama nova. Naquele momento, eu não olhei para baixo. Eu olhei para ele, parecia um fantasma. E eu olhei e comecei a dar glórias a Deus. E ele disse: espera um pouco, e saiu. E eu olhei e disse: Senhor,
Tu me libertou e o Senhor disse, eu te libertei. Senhor, Tu estás na minha vida, eu estou na tua vida, e pode glorificar o meu nome, porque Tu já passou pelo teste. Ah, irmãos, vocês não imaginam, mas a minha vontade era de entrar nos céus, sabe? Eu queria sair correndo, e o primeiro anjo que encontrar eu ia perguntar, aonde está o Senhor, o nosso Deus? E ele ia me dizer que estava no trono, e eu entraria, abraçaria o nosso Deus, e iria com toda humildade agradecer a Ele, mas eu não poderia fazer isso, mas Ele pôde, porque Ele já estava do meu lado. Ele disse, olha, lembrei-me do computador, irmãos, a mão do Senhor entra onde Ele quiser. Deus é Deus na nossa vida. Espero eu que quem estiver ouvindo essa fita esteja em comunhão desde o começo, e que não seja Tomé, mas se for Tomé, eu tenho a operação, a cicatriz que o Senhor fez na minha mama, e eu mostro para o Tomé, mas olha, não duvida, creia em Deus, para que tu possa entrar no céu dizendo, o Senhor também é na minha vida. Aí ele entrou e foi no computador, e quando voltou entregou uma folha. O outro disse, tá louco, eu mando você ver positivo, negativo, e você me traz uma folha escrito milagre. Doutor, o computador registrou o milagre, e de repente foi o outro, novamente o computador registrou o milagre, e de repente foi o outro, e ele disse, você é crente, por misericórdia de Deus eu sirvo a Deus por fé, e ele disse, só pode ser da congregação cristã no Brasil. Isso mesmo, olha, o teu Deus fez milagre na tua vida. Eu fui, e não tinha ninguém perto do computador, passei a mão nos cabelos e disse, o que está acontecendo nesse hospital? E o computador acendeu sozinho, escrito, é milagre mesmo, irmão. Aí de repente Deus me tomou em línguas, e ele disse, ficou louca, bate no peito, põe a mão para o teto e põe para o chão. Não, eu não estava louca, eu estava dizendo, glória a Deus, que o Deus que eu servia era um Deus vivo, era um Deus verdadeiro. Ele estava lá no céu, ele morava lá, mas ele estava agora ali na terra comigo, e ele me libertou, mas ninguém entendia. Me mandaram pegar camisa de força, não deveríamos ter contado a ela, chamaríamos os seus pais, contaria aos seus pais, mas agora já fizemos o erro, e Deus me visitava, e quando alguém tentou pegar uma camisa de força e me levar, que eu estava louca, um dos médicos, esse chorava comigo do começo ao fim, ele pôs a mão à frente e disse, doutor, não toca nessa menina, eu sou árabe, e eu estou entendendo tudo que ela está dizendo, ela está glorificando o Deus dela. Virou para mim e disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Esse foi o milagre que Deus fez na minha vida, e que hoje estou aqui na cidade de Mogi Guaçu, sentada dentro da minha casa com alguns servos de Deus, alguns jovens e uma irmã que considero como mãe, está entre nós, ouvindo essa obra, glória a Deus. E que muito essa mulher tem chorado comigo na terra, e hoje nós aqui estamos levantando a bandeira de vitória, porque Deus exaltou a minha vida. Mas vou sempre deixar gravado só mais uma obra que Deus fez na minha vida. Quando era solteira, Deus me prometeu um esposo, Ele prometeu que Ele ia me dar a vitória. E de repente, irmãos, quando Deus me libertou do câncer, um dia na cidade de São Paulo, em viagem para Mogi Guaçu,
sou muito brincalhona, e eu brinquei que o meu Isaac estava na cidade de Mogi Guaçu e eu era a Rebeca. E quando chegamos nessa cidade, ao saudar um jovem de Deus, o Senhor disse: você está saudando o teu esposo. E o Senhor disse para ele: você está saudando a tua esposa. E assim o Senhor nos uniu, irmão. Foi uma obra muito linda, mas vou tentar resumir. E quando Deus deu a graça de começar o nosso namoro, o Senhor permitiu que foi um namoro cristão. Digo cristão, porque Deus deu força ao meu noivo. Nunca pegou na minha mão. E quando ele pegou na minha mão, ele pediu licença aos meus pais. Ele foi criado dessa forma. E quando, irmãos, ele pediu licença porque já tinha marcado o casamento. Então, por isso vos digo, namoro cristão na terra. E quando foi um dia, nós estávamos já marcado o casamento, mas antes de marcar, na congregação, Deus mandou a palavra e disse: tem um casal aqui que vão casar. E você quer casar em dezembro, teu noivo quer setembro e tua mãe quer maio. Mas eu dizer, não é maio, nem setembro, nem dezembro. É o mês que eu marcar, porque eu conheço você e o teu noivo. E o Senhor marcou o nosso casamento. A palavra veio em fevereiro, no começo de fevereiro. E Deus marcou para março, faltava um mês. Eu disse: essa palavra não é comigo. E o irmão ancião me apontou e disse: é contigo mesmo essa palavra. Foi tudo pela fé. Eu era como homem de casa, trabalhava para ajudar os meus pais. E por misericórdia de Deus eu estudava. Eu tinha que manter a minha faculdade. Mas eu disse: Senhor, e agora? Eu não tenho condições. Eu um dia entrei na congregação, o Senhor disse: vou te dar tudo. Um dia chorando no meu serviço, entrei no banheiro e o Senhor disse: olha no relógio. Abri o olho que eu estava olhando no banheiro. E quando eu olhei, era 1h da tarde e o Senhor disse: já estou fazendo um reboliço na tua vida. E quando cheguei em casa, no outro dia, na sexta-feira, uma jovem por nome de Beth foi na minha casa e ela me jogou um presente e falou: saia do órgão que eu quero tocar. E olha aquele presente que eu trouxe para você. E quando ela sentou no meu órgão, eu olhei o presente, eu comecei a chorar e falava em línguas. E ela disse: eu vou te contar. Ontem, era 1h da tarde, uma moça entrou em aflição e ela foi para a rua. E dentro do carro ela passou em frente a uma loja, Romão Magazine, e uma voz disse: entra aí dentro e compra um par de sapatos. Não posso, porque eu não quero. Essa moça é muito rica e tinha de tudo. E o Senhor disse: não é para você. Olha no relógio, é 1h agora. É para uma moça que está do outro lado da cidade orando. E ela vai casar e não tem o sapato. Compra o sapato branco, número 38. Ela correu e pediu o sapato e disse: é para presente. E ali ela guardou e no desespero foi embora. E a Beth chegou na sua casa e ela disse: Beth, me conta uma obra, porque eu não aguento a minha aflição. E ela começou a contar e disse: vou contar porque eu acompanhei a Cidinha, eu apalpei e vi a obra que Deus fez. E começou a contar quando Deus me libertou do câncer. E quando terminou, ela disse: ela vai casar? Sim, ela vai casar. Olha, então leve esse presente para ela, porque quando você está contando esse testemunho, Deus está me dizendo: eis a dona do presente. E ali, irmão, comecei a chorar. Um dia, falei: Senhor, e agora? E os convites? Um dia o moço chegou e disse: Cidinha, eu tenho um amigo e ele pediu para me contar um testemunho. E eu contei o testemunho do câncer, como Deus se libertou. E ele olhou em mim e disse assim: essa moça vai casar? E eu disse: vai, por quê? E ele disse assim: você está contando o testemunho do câncer e alguém tem uma voz está me dizendo: você é dono de uma gráfica, dá de presente os convites do casamento para ela. E nós ganhamos 400 convites. E quando foi um dia trazendo o convite pela fé ao meu noivo na cidade de Mogi Guaçu, eu encontrei um jovem, Wilson de São Mateus, e comecei a conversar com ele. E quando eu vinha vindo,
vindo, aquele moço ficou me olhando, e eu tenho o costume de dar a mão até a pessoa sumir. E quando ele olhou, o Senhor disse: você está vendo essa jovem? Ela está sorrindo, está dando com a mão, mas olha, mal sabe você que o coraçãozinho dela está chorando. Ela vai casar e não tem nada. Dá o pão e a carne de presente para ela. E Deus permitiu que ganhamos o pão e a carne. E quando foi um dia, fui escolher meu vestido de noiva. Tem mocidade aqui, ouve, presta atenção, porque vocês vão casar em breve. E como Deus foi na minha vida, será com vocês também, porque o mesmo Deus que é o meu é o seu, e a fé que Deus deu foi dada aos santos. Eu não ia contar esse testemunho, mas Deus mandou. Por certo, alguma moça vai ouvir e vai dizer: Senhor, tu foi com ela, com a irmã Cidinha, ser comigo também. Moça, não tema, eu serei contigo também, te diz o nosso Deus. E quando eu estava olhando, glória a Deus, naquele vestido de noiva na vitrine, era tão bonito, mas o meu dinheiro não dava para comprar, e eu queria aquele vestido. Minha companheira disse: compra esse velhinho, mas eu queria o outro. E de repente entrou uma mulher de coquinho, e com uma saia comprida, me olhou em cima e embaixo e foi embora para dentro. E de repente voltou e disse: você é crente? E eu disse: por misericórdia de Deus. E ela me disse: a paz de Deus, e me abraçou. E ela olhou para mim e disse: sabe, irmãzinha, quando eu entrei aqui, o Senhor disse: você está vendo essa moça olhando para a vitrine? Ela é a minha jovem, e ela está olhando esse vestido, ela gostou. Você é dona dessa loja, dá esse vestido de presente para ela, e vai pegar as medidas, porque o vestido é teu. E Deus me deu o vestido de presente. E quando foi um dia, eu trabalhava numa creche, e nós éramos em 32 pessoas, mas tinha 30 que me odiavam porque eu era crente, e só uma conversava comigo. Para os irmãos terem ideia, eu fui retirada da sala onde nós almoçávamos a refeição, e fui colocada na sala, na lavanderia, onde lavava vestes. Ali eu poderia comer, mas ali no outro lugar já não tinha mais lugar para mim. E quantas vezes eu ia chorando para casa, um dia eu olhei para o céu e disse: Senhor, me tiraram do refeitório, me puseram nesse lugar imundo. E o Senhor disse: fique em paz, eu sou contigo. E assim foi, mocidade. E quando Deus preparou do meu casamento, eu fui ali despedir da diretora e daquelas meninas. E quando cheguei ali, todos me olhavam e pediu que esperasse. Fizeram fila e chegaram perto de mim e diziam assim: Cidinha, nos perdoa, porque nós te ofendemos e você nunca falou nada para nós, sempre chorou escondido. Cidinha, perdoa nós. E ali, irmãos, me abraçavam e eu dizia: vocês não me fizeram nada. E ali, glória a Deus, levou a cantar. De repente, irmãos, glória a Deus, me entregaram um envelope na mão e eu fui embora. Aquele envelope dava para mim fazer o meu almoço do casamento, comprar as bebidas. E quando, irmãos, cheguei em casa contente, mas antes de ir embora, o telefone na creche tocou. Eu fui atender, era o meu tio. E o meu tio disse: filha, você vai casar e não trouxe o noivo para conhecermos? Vem aqui. E eu disse: tio, chama a tia, ela é boleira e eu preciso ver o que ela vai fazer o bolo para mim e o que vai para mim comprar. Comprar que jeito? Eu não tinha um tostão. Ele olhou e disse: não, pode vir aqui trazer o teu noivo, porque o bolo eu vou te dar de presente. Eu subi correndo, chorando, e quando eu cheguei em casa, fui contar do bolo, mas a minha casa tinha uns irmãos do Rio de Janeiro, e eu não pude contar. E quando nós dobramos o joelho, hoje essa irmã que morava no Parque do Carmo, o Senhor já recolheu, e ela olhou em mim e disse: Cidinha,
O que significa 5 quilos de açúcar? Eu disse, eu não sei. Ela falou, mas eu sei. O Senhor mandou te dar um bolo. Eu espantei. E ela disse, você já tem, não é? Mas o Senhor disse que um vai ser pouco. É para mim te dar um bolo de 500 quilos. Porque vai vir muito povo no teu casamento. E assim, irmão, o Senhor permitiu que eu ganhei um bolo de 1 metro. E ganhei um bolo de 500 quilos. O bolo que eu sonhava 2 anos atrás. O Senhor me deu aquele bolo de presente. E quando foi um dia, irmãos, a alegria entrou. E o meu pai, aquele dinheiro, fez o almoço para os irmãos. E quando almoçaram, glória a Deus. E que foi, irmão, comprar as bebidas um dia antes do meu casamento. Deus permitiu que leve uma placa assim. Quem passar no corredor, glória a Deus, e a campainha tocar, vai ganhar 50 caixas de bebida. Ai, irmão, começou a brincar o meu pai, um irmão. Mas quando meu pai, glória a Deus, pôs o pé no corredor, a campainha tocou, blém, blém. O Senhor me deu de presente as 50 caixas de bebida. De repente, o gerente correu e disse, o que está acontecendo? Porque essa placa era só para vender as bebidas, a campainha não ia tocar. Mas Deus tocou a campainha e Ele teve que cumprir a promessa. E eu ganhei as 50 caixas de bebida. Agradeço a Deus, irmãos, porque no dia da minha despedida, o Senhor se usou do ancião e disse, Mardoqueu foi pisado. Mardoqueu, a mãe fez uma forca para matar Mardoqueu. Mas Mardoqueu cantou vitória. E nessa tarde, na reunião de mocidade, tem uma moça que vai cantar vitória. Moça, venha despedir em cima desse púlpito, porque a obra é grande na sua vida. Eu quase desmaiei. E o ancião disse, vem, irmã, é você mesmo. E quando eu subi no púlpito, ele começou a dizer, vem, Mardoqueu, vem que Deus é na sua vida. Deus começou a tomar a mocidade. E naquele momento, eu agradeci a Deus por tudo que eu tinha, mas eu não tinha nada. Mas eu agradeci a Deus. Despedi da mocidade. E quando eu sentei, o Senhor tomou o ancião e disse, fizeste bem em agradecer por tudo, tu não tem nada, mas Deus vai te dar tudo. E no teu primeiro convite, o Senhor vai ouvir o que você fez. Porque, mocidade, no meu primeiro convite, eu tirei chorando o convite que eu ganhei. Eu escrevi assim, convidado de honra, nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. E eu fui dentro da Bíblia, esse convite desapareceu, raquetelemio. E um dia entrei na congregação e o Senhor disse, você lembra o convite que você pôs dentro da Bíblia, convidado de honra, alamondelevore. Esse convite está no meu reino de glória e eu vou aparecer no teu casamento. Assim foi, irmãos. Deus fez essa obra. O Senhor permitiu que eu agradeci a Deus. Deus preparou garçom, garçonete, 48, 24 homens e 20 mulheres. O Senhor preparou, irmãos, tudo. No meu casamento foi quase 3.000 pessoas, glória a Deus. E Deus fez essa obra, irmãos. E quando estava acabando as coisas, os garçons, as garçonetes foram olhar e disse, Senhor, a tua serva e o teu servinho nunca negou o teu nome. E ali o Senhor permitiu que ele se levantasse da oração e foi distribuindo as coisas para o povo. Agradeça a Deus que naquela quantidade ficou. O Senhor multiplicou tudo. Fomos embora. A minha mãe deu um pouco para mim, um pedaço do bolo grande que nem foi cortado. Minha mãe me deu para levar com o meu esposo. A minha mãe dividiu para os vizinhos porque ia estragar tudo. Os vizinhos de São Paulo escreviam para o interior que nunca tinha visto um casamento daquele. Fecharam os trânsitos e Deus abençoou. No fim, 1h da manhã, o bandido entrou para assaltar o meu pai. E meu pai pegou um pedaço de bolo com pão e o refrigerante, porque no meu casamento não teve cerveja. E Deus permitiu que meu pai deu para eles e disse, olha,
come, porque é o casamento de uma santa de Deus na terra. Um dos ladrões chorou e disse: nós não vamos te assaltar não, porque você foi bom conosco. Comeu e ainda levou e foi embora. Eu agradeço a Deus que vestida de noiva, uma menina com 6 anos me abraçou e sua mãe disse: precisamos esperar terminar o casamento, porque ela queria te abraçar. E ela disse: sabe, irmã Cizinha, quando a minha mãe hoje chorou muito e ela dizia que estava preparando para o seu funeral e hoje preparou para a sua vitória, então eu quis te abraçar. E quando eu abracei a menina, Deus selou a menina com a promessa. Agradeço a Deus, porque foi essa obra. Deus preparou um dos seus filhos a ser meu esposo, ele era auxiliar de jovens. Deus tem nos abençoado, a prova não tem faltado, mas as bênçãos têm se derramado. O meu filho, todos sabem, ele nasceu pequenino, e ele não andava, ele não falava, e ele não crescia. Glória a Deus. Um dia eu chorei muito, porque quando esse menino nasceu, eu fiz uma cesárea sangue frio. E quando eu gritava, irmãos, depois fui para ir para a UTI, estavam limpando uma sala. E entrou 3 irmãos e cantou um hino para mim. E ele cantava assim: mais grato a ti, ó bondoso Senhor. E começou a cantar. E no coro um dos irmãos pegou o Abner pequenino e cantava: mais grato a ti, mais grato a ti, de coração, ó Senhor, quero ser. Celeste graça vai eu receber. Quero teu nome, ó Deus, engrandecer. Nessa hora, irmãos, Deus me deu a vida ao meu menino. Deus já deu a graça de testemunhar essa obra em Mogi Guaçu. Meus irmãos conhecem o meu filho. Ele não andava na mão dele, eu não ia contar essa obra, mas Deus mandou contar, porque naquela cidade tem alguma mãe chorando. Olha, Deus fez essa obra, irmão. E quando meu filho chorava muito, eu tinha vergonha de sair pra fora, para os irmãos terem ideia. Com 2 anos, a irmã acompanhou meu filho. Com 2 anos, ele pesava 7 quilos a 9 quilos. Um dia, na minha angústia, na minha tristeza, eu chorei muito. Falei: Senhor, sou mulher de Deus. E o Senhor disse: és mulher de Deus. Olha, meu filho, fui desprezada, alguém me humilhou, mas agradeço a Deus que um dia na sala, brincando com as minhas crianças, eu tenho uma menina, Noemi Nayara, com idade de 6 anos. Eu tenho um menino que tem 3 anos. E hoje eu louvo a Deus, porque a minha filhinha com 6 anos, faz 2 semanas que Deus selou ela com a promessa. Aleluia, ela vou cantar dentro dessa cozinha. Ela falava em línguas e dizia: eu sei que Deus me ama, glória a Deus. E o meu filhinho, Deus já deu o dom da oração. E quando nós orávamos, a minha irmãos ainda era pequeno, não falava, tinha 2 anos. E de repente eu vi meu filhinho correndo. E eu falei: filha, cadê o neném? Ele não estava ali. E quando eu olhei para trás, ele estava gatinhando. Eu comecei a chorar, pus o véu na minha cabeça e minha filha também. E quando, irmão, meu filhinho foi até a parede, esses irmãos que estão levando a fita passou essa prova comigo e eles contemplou. E quando meu filho pôs a mão na parede, em que o meu filho, glória a Deus, olhou a Amanda Emerciane para mim. Ele disse: mamãe, é o neném da mamãe. E começou a andar, e anda até o dia de hoje. Fala e come. E é muito amoroso, irmãos. Tem um jovem aqui que ele ama muito, diz que é seu amiguinho. E todas as noites ele ora por ele, saúde ele com a paz de Deus e vai dormir. Então isso é uma obra e eu tenho que agradecer a Deus. São muitas obras que Deus tem feito e agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito. E espero que essa fita seja gravada com muito amor. E os irmãos que ouvir de Meridiana, não onde ouvir, possam saber que é o mesmo Deus que está aqui, está aí. Embora muitos irmãos que vão ouvir essa vida eu não conheço, mas irmãos, eu vos amo muito.
E quem Deus dê a graça de vir me visitar em Mogi Guaçu. É um lar muito humilde, um lar muito simples, mas foi Deus que me deu esse lar e o Senhor mora dentro dele. Glória a Deus. Agradeço a Deus por todas as suas promessas que tem me falado e tem cumprido na minha vida. Agradeço a Deus por tudo, de coração mesmo. Deus seja louvado. Amém.